Graças a Deus, amém. Mais uma vez, povo de Deus, bom dia em nome de amém. Pode se sentar. Sabemos que os irmãos até já sabem, né, que todo segundo sábado do mês temos uma reunião ministerial em São Paulo, onde todos os pastores do estado de São Paulo se reúnem para estar lá, né? Então, por isso que o pastor não está aqui hoje, tá bom? Ele vai estar em reunião amanhã com os pastores na cidade de São Paulo. Como em todo segundo domingo, segundo sábado de cada mês, a gente já até sabe, né? Você que é da igreja, você já até sabe. Você não vê o pastor aqui, você já até sabe que ele está em viagem para São Paulo, né? Em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo está aqui, né? Em nome de Cristo, para usar o servo dele para falar com você nessa manhã. E por falar em Espírito Santo, irmão, é justamente o que nós vamos estudar um pouco nessa manhã. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas se a gente for falar sobre o Espírito Santo, a gente vai precisar de mais de uma reunião, né? Porque tem muita coisa para ser falada. Mas eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo. Você sabe que sem o Espírito Santo, irmão, o cristão ele não tem condição de se manter na presença de Deus. É verdade. Porque a luta que a gente vive, ela é espiritual. Está conseguindo entender, sim ou não? Embora você não enxergue o mundo espiritual com os seus olhos, nem você e nem eu, com os nossos olhos naturais, mas existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual todos os dias. A gente dorme, a gente deita na cama, a gente dorme, mas o mundo espiritual eles não param. Tanto o nosso Senhor Jesus quanto o nosso adversário, todos os dias eles travam batalhas por nós. Deus trava batalha para nos manter na presença dele, e Satanás trava batalha para nos tirar da presença de Deus. E uma das maneiras que o diabo, irmão, ele consegue afastar a pessoa da presença de Deus, é não deixar que a pessoa venha ter uma comunhão com o Espírito Santo. Porque o diabo ele não é bobo. Ele sabe que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela se torna invencível. Você está conseguindo entender, sim ou não? Não existe super crente, irmão. Ninguém é super-herói. Mas quando você é uma pessoa que tem uma comunhão com o Espírito Santo, você é capaz de vencer todas as lutas, todas as barreiras, todos os demônios, todas as forças espirituais que se levantam contra a tua vida. Por isso que é importante você buscar o Espírito Santo, irmão. Não só na igreja, mas na tua casa também. Não vou perguntar para você, mas responda para você mesmo. Você tem tido uma vida de comunhão com Deus, meu irmão, na tua casa? Você levanta de madrugada, você tira um tempo, não para fazer aquela oração água com açúcar, né? Deus abençoe o papai, a mamãe, o titio, o vizinho, amém. Não, mas para ter uma comunhão com o Espírito Santo, aquela busca do Espírito Santo, porque eu e você a gente precisa, meu querido irmão. Se a gente não tiver comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos vencer as batalhas. Não adianta, por mais que você se esforce, irmão, porque tem pessoas que são esforçadas, tem pessoas que têm um desejo tão grande de servir a Deus, tem pessoas que têm um desejo tremendo de fazer a vontade de Deus. Só que às vezes a pessoa vira e mexe, ela se pega caindo no pecado,
E às vezes quando a pessoa cai, ela se sente uma pessoa ruim, ela se sente mal, ela se sente triste. Por quê? Porque ela não quer viver no pecado. Mas por que tem muitas pessoas, ministro, que vivem caindo? Porque falta nela o Espírito Santo. Você não vai conseguir servir a Deus com a sua própria força, meu querido irmão. Aprenda isso. Por mais que você seja uma pessoa esforçada, por mais que você, lute para estar na presença de Deus, mas se você não buscar uma força maior para te ajudar, você não vai conseguir. Você está entendendo? Sim ou não? Você não vai conseguir. Olha o que a Bíblia diz, que palavra interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, agradeço do fundo do meu coração pela ajuda dos irmãos, tá? Que me propõem a me ajudar, a irmã Rosa, a irmã Karina. De dia a gente tem uma luta, né? A gente não tem obreiros, né, irmão? Porque os irmãos trabalham, né? Mas graças a Deus que Deus envia os irmãos, né? Agradeço mesmo. Sozinho a gente não faz nada, meu irmão. Não faz nada, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas sozinho, a gente não faz, né? Então eu agradeço de verdade. Eu ia pedir para a irmã, quando eu pensei em pedir para a irmã já falou, né? Você quer que eu fique na porta? Glória a Deus, né? Deus já tinha tocado no coração da irmã já, né? Mas em Atos capítulo 12, vamos à palavra. Atos capítulo 12, versículo 6, fala sobre a prisão de Pedro, né? Sabemos que o Pedro ele foi preso. Por que, ministro, que Pedro foi preso? Pedro foi preso por pregar a palavra, por fazer o que é certo, né? Às vezes a gente acha que a gente passa por luta, né, irmão? Mas se você for ler a Bíblia e você ver o que as pessoas do passado passaram, a gente não passa nem a unha do que eles passam, né? Eles eram perseguidos simplesmente por servir a Deus. Eles eram perseguidos simplesmente por fazer a vontade de quem? De Deus. É verdade. Eles não eram criminosos, eles não eram bandidos, não, eles simplesmente foram presos por fazer a vontade de Deus, né? E você pensa que eles ficavam tristes por causa disso? Pelo contrário, eles se alegravam. Mas irmão, é o que eu quero passar para você nessa manhã. Será que uma pessoa no normal dela, ela fica feliz com essa perseguição? Seja sincero, fica? Não fica, meu irmão. Será que uma pessoa no seu natural, quando ela passa por problemas difíceis, quando vem a turbulência, a luta, a pessoa é capaz de se alegrar por si próprio? Claro que não. Ou fica? Não, ninguém fica. Será que uma pessoa por si própria, quando ela está sendo ofendida por alguém, quando alguém fala mal dela, quando alguém fala contra ela por si próprio, ela é capaz de perdoar? Ah, meu irmão, claro que não. Não vamos ser honestos. Quando alguém ofende você, você perdoaria por si próprio? Não. Porque nós somos feitos de carne, irmão. Nós somos ser humano. Mas como que uma pessoa tem condições de perdoar a quem ofende? Como que uma pessoa tem condições de suportar tantas lutas? Quem que dá força? O Espírito Santo.
Antigamente não existia super crente. As pessoas do passado eram igual eu e você, eram pecadoras. Então o que sustentava eles era o Espírito Santo. Acharam aí? Atos capítulo 12, versículo 6. Olha só, que palavra interessante. Se você parar, eu parei hoje cedo para refletir nessa mensagem. Diz assim, ó, Atos 12, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Atos 12, 6. Diz assim, ó: e Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Olha só isso. Mas Pedro estava como? Dormindo entre dois soldados, amarrados, com as mãos amarradas, né? E os sentinelas vigiavam a porta do quê? Do cárcere, da prisão. Não sei como está na sua. Mas irmão, preste atenção. Como é que pode uma pessoa dormir estando presa? Como é que pode uma pessoa dormir sabendo que no outro dia ela pode ser morta? Porque o Pedro, ele ia ser morto no outro dia. O Herodes havia matado o Tiago, a espada, e o Pedro era o próximo. Irmão, tem pessoas às vezes que por pouca coisa a pessoa nem dorme à noite, porque uma conta está atrasada, a pessoa nem dorme à noite. Agora, como é que pode uma pessoa dormir sabendo que no outro dia ela pode ser morta? Será que no natural isso é possível? Meu irmão, não é não. Não é não. Como é que pode uma pessoa sabendo que no outro dia ela vai ser morta? Meu irmão, a pessoa nem dorme à noite. Se conseguir dormir, vai ser aquele cochilo, porque a pessoa vai ficar tão ansiosa, tão preocupada, tão apavorada, que ela não vai conseguir o quê? Dormir. Mas a Bíblia diz que o Pedro estava como? Dormindo. Engraçado que o pastor ele falou muito sobre isso, que o Pedro negou Jesus. A gente sabe disso, sim ou não? Que o Pedro negou a Cristo. Lá nos evangelhos a Bíblia diz que o Pedro ele falou para Jesus: mestre, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Só que a Bíblia diz que o Pedro fez o quê? O negou. Mas irmão, por que Pedro negou a Cristo lá nos evangelhos? Porque o Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. A intenção que o Pedro tinha de servir a Deus era uma intenção sincera. Quando Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, o Pedro ele foi sincero nas palavras dele. Porque o Pedro ele tinha um desejo dentro do coração de fazer a vontade de Deus. Tinha. Mas por que, ministro, então que Pedro negou a Cristo? Porque o Pedro não estava preparado ainda, meu querido irmão. O Espírito Santo não estava sobre ele ainda. Tanto que Jesus virou para o Pedro e falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas eu te digo a você, depois que você se converter, você fortalece os seus irmãos. Ou seja, meus irmãos, o Pedro ainda não era convertido. E quem que pode converter o ser humano, irmão? O Espírito Santo. Quem que pode mudar a vida de um ser humano? O Espírito Santo, meu irmão. Então Pedro, ele não negou a Cristo por maldade.
Ele negou a Cristo por medo de ser preso. Mas o coração dele era sincero, ele tinha mesmo desejo de servir a Cristo. Quando ele disse que estava pronto para morrer, ele falou em sinceridade, assim como tem pessoas na igreja que são sinceras com Deus. Quando ela fala: Senhor, eu quero te servir, eu quero ir contigo até a morte, eu quero estar do seu lado. A pessoa é uma pessoa sincera. Mas, ministro, se a pessoa é sincera, por que a pessoa vive caindo então? Porque falta na vida da pessoa o Espírito Santo. Não adianta, irmão, não adianta a pessoa ter o desejo de servir a Deus e não buscar ser cheia do Espírito Santo. Ela não vai conseguir, porque a luta que nós enfrentamos é uma luta espiritual. Então você vê aqui em Atos dos Apóstolos, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que falou para Jesus que estava disposto a ir à morte, você viu o mesmo Pedro que outrora o negou, aqui você vê o Pedro como preso. Por que o Pedro aqui, meus irmãos, ele suportou ser preso? Porque aqui o Pedro, ele tinha já o Espírito Santo. O Pedro aqui, ele já tinha se convertido. O Pedro aqui, ele já era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então ele foi preso, ele estava pronto para ser preso. Ele estava pronto para suportar os problemas, a dificuldade. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Mas engraçado que o mesmo Pedro antes fez o quê? Negou Jesus. Diz que não conhecia. Por quê? Porque ele estava com medo de ser preso. Mas aqui você vê o mesmo Pedro preso. Por amor a quem? A Deus. Como pode isso? Simples. Porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão. Ele era uma pessoa cheia da presença de quem? De Deus. Então por isso que eu falo para você, meu irmão, você precisa buscar o Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, procura o batismo, porque senão você não vai conseguir suportar as lutas, meu irmão. Senão você vai viver caindo no pecado, caindo na tentação, chateado, desanimado. Sabe, meus irmãos, tem pessoas, tem crentes que são até sinceros. A pessoa tem o desejo de servir a Deus, mas às vezes a pessoa vira e mexe, está de cabeça baixa, está triste, frustrada consigo própria. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo na vida da pessoa. Não adianta a gente tentar vencer as lutas, irmão, sozinhos com a nossa própria força. Você não vai conseguir, irmão. Você vai perder. Agora, com o Espírito Santo na sua vida você consegue. Amém? Com a presença de Deus na sua vida você consegue. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. E a Maria, ela fez uma pergunta para o anjo, né? Porque o anjo virou para ela e falou que ela iria ter um filho. Só que a Maria era virgem. Como é que pode uma mulher virgem que nunca teve contato com homem nenhum engravidar? Tem jeito, né, irmão? No natural não, nunca vi. E a Maria ficou preocupada. Falei, nossa, mas como é que eu vou engravidar sendo virgem? Está de brincadeira esse anjo, né? Se fosse hoje, teria muito crente que me diria, né? Está amarrado o diabo. Mas não era o diabo, irmão, era o anjo. E a Maria ficou preocupada, né? Mas como pode?
Eu, sendo uma mulher virgem, dar à luz a um filho? Aí o anjo responde, lá no 35, Lucas capítulo 1, o anjo responde a pergunta dela, né? Você achou? Sim ou não? Diz assim, ó: e respondeu, pois, o anjo: o Espírito Santo virá sobre quem? Sobre ti, e o Altíssimo a cobrirá com a tua sombra. Não sei se está assim na sua, né? E o que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de quem? De Deus. Então o anjo respondeu a pergunta de Maria. Porque, irmão, no natural era impossível mesmo, e é impossível uma mulher virgem engravidar. No natural não tem como. Mas acontece que Jesus, ele não nasceu do natural. Jesus, ele nasceu do sobrenatural. Irmão, o homem natural, não adianta tentar vencer as lutas, os problemas, que ele não vai conseguir. Se o homem andar no seu natural, ele não vai suportar, ele não vai aguentar ficar na fé. Por quê? Porque o homem natural não consegue suportar as lutas espirituais. Às vezes as pessoas lá fora não compreendem. Elas falam assim: nossa, mas como pode aquela fulana de tal estar passando tanta luta e cantar e se alegrar? As pessoas natural não entendem, né? Porque quando uma pessoa está passando luta, no natural ela fica como? Ela fica triste, chateada. O homem natural, quando ele está enfrentando um momento difícil, ele começa a reclamar, xingar, brigar, ficar nervoso, ficar bravo. Agora o homem sobrenatural não. Ministro, mas como é que pode eu ser uma pessoa sobrenatural diante de Deus? Através do Espírito Santo. É Ele que vai te dar condições, é Ele que vai te dar força, para você vencer aquilo que ao homem natural é impossível. É impossível, meu irmão. Olha só, é impossível um homem natural perdoar a quem ofende. É impossível para um homem natural não revidar uma afronta. Vamos ser honestos, né? Quando alguém fala mal de mim e de você, se você for agir no seu natural, você vai sentir vontade de quê? Não respondo. Você vai sentir vontade de revidar. É ou não é? Você vai sentir vontade de ir lá tirar satisfação, né? Principalmente aquelas pessoas mais brabinhas, né? Eu vou lá tirar satisfação. Quem que aquela pessoa pensa que é? O homem natural faz isso. Agora, o homem que tem o Espírito Santo não, meu irmão. Por que que não? Porque o Espírito Santo dá força para a pessoa não revidar, para a pessoa perdoar a quem ofende. Você não vai conseguir servir a Deus com sua própria força, meu querido irmão. Não adianta. Se você tentar com a sua própria força, você vai ser vencido pelos problemas. É o que eu tenho visto acontecer, às vezes, na vida de muitas pessoas que estão sendo vencidas. A pessoa não tem suportado tanta luta, tanto problema, tanta pressão. Tem pessoas que elas estão dentro da igreja, mas estão oprimidas.
a turbulência é grande, o problema é grande. E o diabo, irmão, ele não tem dó não. Satanás, ele vem como? Ele vem com tudo. Ele não está nem aí. Principalmente na vida de uma pessoa que serve a Deus. Ele vem com tudo. Ele vem para massacrar. Ainda mais que nós estamos vivendo os últimos tempos. A igreja está prestes a ser arrebatada. Jesus está voltando. O diabo, ele está furioso com a pessoa que serve a Deus. Então ele vai vir com tudo. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo, a presença de Deus, ela não vai conseguir. Por isso que a gente vê muitas pessoas que estão se afastando. Por isso que a gente vê muitas pessoas que um dia estiveram na igreja e não estão mais. Porque a pessoa desanimou. A pressão foi tanta que a pessoa não aguentou. Meu irmão, por isso que o Espírito Santo, ele é essencial na vida de um ser humano. Busque a Ele. Amém? Se você ainda não, o que eu falei no começo da mensagem, eu repito, se você ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, busque, meu irmão. Abra o coração para Deus, porque senão você não vai conseguir suportar as lutas. Porque senão vira e mexe, você vai estar chateado, triste, pensando em desistir. Amém? Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15, versículo 14. Fala sobre um homem chamado Sansão. Sansão era um homem que tinha uma força sobrenatural, que não era no cabelo, né? Como tem muita gente que fala, né? Não é no cabelo que Sansão tinha força, né? Sansão, ele tinha uma força sobrenatural porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. E os inimigos estavam pelejando para descobrir essa grande força. O diabo, ele quer tirar de você, meu irmão, a comunhão com quem? Com Deus. Porque ele sabe que se o diabo conseguir, que se ele conseguir te afastar de Deus, meu irmão, ele te vence facinho. O diabo não é bobo, meu irmão. Então ele vai tentar de tudo para que você não busque o Espírito de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você já percebeu que quando você coloca no coração de buscar o Espírito Santo, tudo acontece para que você não faça isso? É verdade. Às vezes a pessoa vem na igreja a semana inteirinha que tem culto, mas no domingo é uma luta para a pessoa vir. Sabe por quê? Porque é no domingo que a gente busca mais o Espírito Santo. É no domingo que a gente tem um culto de adoração ao Espírito Santo. O culto de domingo é um culto um culto maior. Por quê? Porque no domingo a gente se dedica mais a buscar o Espírito Santo. Você pode ver, até o culto das 3 no domingo, é difícil a gente fazer ele em 1 hora, não tem como. Por quê? Porque no domingo a gente se dedica mais a buscar Deus. E tem pessoas que às vezes na semana inteira ela consegue vir, mas no domingo a pessoa é uma batalha. Por quê, irmão? Porque o diabo não quer você em comunhão com Deus. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, tem comunhão com Deus, ela se torna uma pessoa invencível, meu irmão. Satanás não consegue amarrar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E tentaram fazer isso com quem? Com Sansão. Amarraram o Sansão com cordas, entregaram o Sansão para os filisteus. Mas no versículo 14,
Olha só o que aconteceu. Diz assim: e Sansão então chegou a Eli, né? Que nome estranho. E os filisteus estavam jubilando, ou seja, se alegrando, cantando, né? Porque conseguiram capturar o Sansão, né? Pensaram que conseguiu, né? Os filisteus estavam, pois, jubilando. Olha só. Mas o espírito de quem? Do Senhor se apossou-se de quem? Dele. E ele então fez o quê? Desamarrou todas as cordas, como se fosse um linho queimado no fogo. Amém? E toda a amarração que estava em suas mãos se soltou. Não sei se está assim na sua. Olha que forte isso, irmão. É Juízes 15, 14. Olha só que forte isso. O Sansão, ele foi entregue para os filisteus amarrado, preso. Amarraram ele, irmão. Que forte isso, né? Mas quando Sansão chegou diante dos filisteus, os filisteus estavam cantando, né? Aleluia, né? Aleluia não, né? Pegamos o Sansão, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou ele, e ele arrebentou as cordas, como se fosse linho. Sabe, você que é costureira, sabe quando você queima a linha no fogo, fica, derrete tudo? Foi o que aconteceu com quem? Com o Sansão. E se você continuar lendo, você vai ver que o Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Um homem só matou quem? Um exército. Sabe por quê, irmão? Porque o Sansão tinha uma força sobrenatural sobre ele. O Sansão tinha a presença de quem? Do Espírito Santo, irmão. É o que eu quero que você compreenda nessa manhã. Você só vai vencer os seus inimigos que tentam amarrar você quando você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não tiver, os inimigos vão conseguir amarrar você facinho, irmão. E é o que tem acontecido na vida de muitos. Tem crentes que estão dentro da igreja, estão presos, amarrados. Tem pessoas que financeiramente está amarrado, na saúde está amarrado, na família está amarrado. Tem pessoas que mesmo sendo crentes, elas estão amarradas. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo, meu irmão. Tem pessoa que ela está presa num pecado que ela não consegue se libertar. Ela até tenta, mas ela não consegue. Ministro, eu estou na igreja, mas eu estou preso no vício. Eu não consigo. Meu irmão, pela sua própria força você não vai conseguir mesmo. Não adianta. Você pode até ficar um mês sem fumar, sem beber, mas se você não buscar o Espírito Santo, você não vai conseguir ficar firme. Você precisa do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? O Espírito Santo não está disponível só para o obreiro, para o pastor, não. O Espírito Santo está disponível para todos nós, meu irmão. E às vezes ele não entra na vida de muitas pessoas porque ele não tem espaço. A pessoa não abre o coração. Mude isso, meu irmão. Amém? Busque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa invencível. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, ela está sempre alegre, ela está sempre em paz.
Sabe por quê? Não é porque ela é super crente, não. Não existe super-herói, não. Mas é porque ela tem a presença do Espírito Santo. Eu mesmo já passei por tanta dificuldade na vida, irmão. Eu passei e passo. Mas eu não estou falando isso para me mostrar, não. Deus conhece a minha vida. Mas algum dia você já me viu aqui de cabeça baixa? Algum dia você já viu aqui falando para você assim: irmão, minha vida não tem jeito, vou desistir? Você já me viu falando isso? Mas por quê? Será que eu sou super crente? Não sou não, irmão. Como você, eu passo luta na família, eu passo luta financeiramente às vezes, eu passo luta muitas das vezes na saúde. Sim, passo sim, meu querido irmão. Teve uma vez que eu passei tanto mal, eu não sei se você você já deve. Teve uma vez que eu fiquei quase uma semana longe da igreja. Eu não estava afastado não, tá? Eu fiquei me tratando, irmão. O pastor me deu uns dias para me tratar, porque eu não estava bem. É verdade. Eu estou sendo sincero. Todo mundo passa luta, meu irmão. Mas tem uma força que nos sustenta, que é o Espírito Santo. Eu já tive percas na família. Perdi meu pai, perdi minha avó, perdi meu avô. Há um mês atrás perdi meu tio, que considerava como se fosse meu segundo pai. Sim. Mas o que me mantém de pé? O Espírito Santo, meu irmão. O que vai manter você de pé? Não é o seu tempo de igreja, mas é o Espírito Santo. Amém? Então que você passe a buscar o Espírito Santo na sua vida, com fervor. Tem muitas pessoas que desprezam a primeira parte do culto, né? No domingo. Mas é na primeira parte do culto, quando os irmãos estão cantando, louvando, é aí que você tem a oportunidade de buscar o Espírito Santo na sua vida. Faça isso, meu irmão, que você vai ver uma grande diferença na sua vida. Depois você me fala. Amém? Você entendeu a palavra, povo de Deus? Sim ou não? Então vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus.